Pais e o feriado e eu acabei esquecendo. Ah, não, claro, né? Desculpa, Mas mas eu li. como é que você treinou essa semana, da primeira aula para essa agora, segunda aula? Eu fiz assim, prof. Eu peguei uma apostila que eu tenho de yoga, li algumas coisas, 10 minutos, e depois eu marcava no relógio. E os 5 minutos depois eu tentava falar ali o que eu memorizei, né? Você conseguia? Ah, eu consegui um pouco, prof. Ficava um pouco Mas não assim, dava os 5 minutos. embaralhado algumas coisas, mas eu tentava. Mas não dava os 5 minutos, explicando o que você leu em 10 minutos. Assim, faltava palavras, né? Então, é assim mesmo, tá? E olha que é uma coisa da área que você já gosta, que você já tem facilidade, não é? É verdade. Ok. Então, nós vamos aprofundar esse conceito, tá? Esse método é o método dedutivo. Eu leio um monte de coisa e aí eu tiro deduções, né? O texto falava de Joaquim Manuel, o texto falou de uma pessoa que estava vivendo lá na Alemanha, o texto falou que uma criança nasceu e cresceu com saúde. Então, são deduções, ideias, né, que eu vou alavancando do texto que eu li, certo? Certo, entendi. Tá, Daí, agora nós vamos fazer um método indutivo. Então, você vai pegar a sua apostila de textos, vai pegar o primeiro texto. deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir. Se tiver que abrir no celular ou no Eu vou computador, abrir tanto no, faz. no celular, só Sem um problema nenhum, fica à instante. vontade, tá? Você vai lá no teu arquivo de PDF, você vai pegar o primeiro texto, o nome do texto é a importância de fazer o importante, tá? Uhum. E o que muda do método indutivo para o dedutivo é que a gente não vai agora, essa semana, ler 10 minutos. Pode pegar enquanto eu falo, tá? Tá bom. Você não vai ficar lendo 10 minutos para depois explicar 5 minutos. Você vai ler parágrafos e vai explicar o que você achar que entendeu. Então, não pode conferir, não pode olhar quando estiver explicando, não pode pescar quando tiver dúvida. Deixa eu dar só uma olhadinha, lá tinha uma data, lá tinha um lugar, lá tinha um nome. Não, você tem que deixar a tua memória trabalhar, tá? Então, eu leio, explico. Aí pego o segundo parágrafo, leio e explico. Pego o terceiro parágrafo, leio e explico, certo? Certo, tá bom. Tá bom. Então, E agora, achou o texto? achei a importância de fazer o importante, né? Observa que nós ainda não trabalhamos velocidade, nós estamos só desenvolvendo a sua compreensão, que não foi ruim. Né? Quanto é que deu no seu teste inicial? No meu teste inicial, tá aqui. Você falou que eu fui bem. Sim, Eu li pela média de 220 mais de 1 milhão de testes palavras que eu fiz, né? e acertei 50 pontos. 50%, 50 pontos de 100, né? Acertou a metade do teste, de 10 perguntas, somando ali entre os acertos e as metades, deu uns 50, né? E a velocidade foram quantos ppm mesmo? Foram 220. 220. Ambos estão acima da média, tanto a velocidade quanto a compreensão, correto? Tá, então Correto. você vai ler o primeiro parágrafo e depois, quando você acabar, você me avisa. Pronto, já ligo. É só uma vez. Tá bom. Estou pronta aqui. Pode ler. Terminei. Agora não pode olhar mais, correto? Você agora vai tentar me explicar. O que foi que você leu? Eu li, porque assim, as pessoas, elas, elas têm dificuldade de saber o que elas querem da vida.
elas, desde a juventude até a velhice, elas têm dificuldade de saber o que, que elas querem da vida. Muito bem. Então, você acha que você explicou ou você resumiu o que estava escrito? Eu acho que eu resumi, né? Eu acho que eu Isso. não lembrei de todos os detalhes, mas eu acho Então que eu foi um peguei o assunto. resumo raso, né? Um resumo raso, sem todos os detalhes e com um pouquinho de distorção. Então eu vou explicar o parágrafo e aí você vai entender a diferença entre o simplesmente falar de alguma coisa que estava escrita e o explicar o que estava escrito, né? Uhum. Então o texto ele não está dizendo das pessoas, porque as pessoas, porque eles lá, que a gente, não. Está dizendo se você, leitor, no caso, Viviane, você, Viviane, sabe o que você quer para a sua vida? Então ele está fazendo uma pergunta direta e objetiva a você. Ou seja, Viviane, o que lhe entusiasma? O que faz sua vida valer a pena? Você já descobriu sua missão de vida? Ou seja, o que te faz, né, deixar acordando cedo, dormindo tarde, envolvida, mergulhada, né, entrosada, engajada? Então não é as pessoas, é a Viviane. Então aí estava a distorção. E aí você diz que também essas pessoas chegam à velhice sem descobrir. Então ele também fala sobre isso. Mas ele ainda coloca que é lamentável saber que as pessoas ficam velhas sem descobrir o que elas realmente querem da vida. Ou seja, quando a pessoa ela não descobre a sua missão, a sua identidade, elas vão fazer o que aparece na frente e vão trabalhar sem vocação, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito. Não é verdade? É verdade. Olha o quanto eu falei do primeiro parágrafo. Aí você decorou, né? Se você pegar o que eu falei, é mais do que está no texto. Eu conheço o parágrafo? Sim, mas eu faço isso toda hora, né? Então, quando eu visito, agora mesmo nós fizemos uma turnê, né, reunindo ali 11 municípios do Goiás, Minas Gerais e na Bahia, né? Então, a gente fez essas visitas lá e sempre que eu fazia palestra, eu fazia demonstrações com o livro. Inclusive, filmei, coloquei no YouTube, né? E eu faço a mesma coisa com qualquer texto de qualquer área, e ainda se for de cabeça para baixo, dá para fazer também, e dá para ler em, pelo menos em inglês e espanhol. Então, treinando isso aí, tá? Então, você vai ler agora ó, o segundo parágrafo. Observa que agora você já não vai tão inocente, você já vai já buscando o que é importante. Ou seja, a sua leitura ela vai sair de uma leitura passiva para uma leitura ativa. A leitura passiva, eu leio e fico esperando o texto se autoexplicar. Como se na sintaxe do texto, né, a forma como o autor escreve, e isso ajuda, com certeza, fosse te dar as respostas. Mas não. Essas respostas e as perguntas do que está escrito é você que tem que trazer. Você só vai encontrar no texto o que você procura. Quando não procura nada, aí não lembra. O que você leu? Não lembro. Posso ler de novo? É assim que a maioria fala. O que você leu? Ah, eu li muito rápido, ou eu só passei os olhos, ou sei lá, fugiu. Por quê? Porque ele estava querendo que o texto explicasse, não ele buscando o que o texto quer dizer. Tá? Entendi. Então, nessa semana a gente aprofunda. Então, manda ver aí no segundo parágrafo. Certo. Terminei. Tá, e agora? O que está escrito aí? Que muitas pessoas passam a sua vida gastando o tempo, desperdiçando o tempo delas
com coisas banais, com coisas fúteis, assistindo algum programa de TV, acho que era isso. Então, acho que não sei Ah, se eu melhorei, foi um prof. resumo melhor, mas faltou você se envolver, né? E daí? O que que eu tenho a ver com isso? O que será que o autor quer me ensinar, né? Ou seja, o texto está dizendo que as pessoas perdem tempo com coisas fúteis, gastam o tempo que sobra. Ou seja, como elas não sabem o que elas querem, não é isso? Elas Uhum. arrumam qualquer trabalho, qualquer coisa, não é isso? Para sobreviver, e o resto do tempo que sobra ela gasta vendo TV. Esse texto é antigo, né? Então, é um texto com mais de 30 anos. Então, hoje, o autor, com certeza, não falaria da televisão. Ele falaria das redes sociais. Porque hoje a televisão não é mais a primeira opção. Já foi. Netflix, né? Muita gente, eu já vi muita live falando que o cara, né, vai lá e fica lá no Netflix, não é isso? Quando É ele está verdade. matando o tempo dele, né? Ao invés de estar se aperfeiçoando, ele está matando o tempo. Mas não, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem os jogos, os games, né? Tem jogo que provoca até separação, né? O homem fica lá só no jogo, esquece da mulher e aí acaba separando, não é assim? Ok. Acontece cada coisa, né? Pois é, eu não vou muito longe, não, que eu tenho cara até na minha família. Mas o fato é que o texto diz que as pessoas fazem isso por não terem um propósito maior. Porque quando você tem um propósito, não sobra tempo você estar fazendo isso. Olha o tanto que a gente falou, falei até da vida alheia. É uma interpretação mais profunda, né? Isso, então agora você vai, além de dominar o assunto, ou seja, quem, onde, quando, como que foi, quanto foi e por quê, é aquele 5W e 2H, não é isso? Você agora vai tentar, e o que tem por trás do que tá escrito? Você pode até discordar, né? Você poderia dizer, falar assim, professor, não, eu discordo, eu acho que o autor está sendo aí muito, como é que se diz assim, progressista, né? Achando que todo mundo tem que estar o tempo todo querendo melhorar. Não, às vezes a pessoa já se encontrou, já está numa boa e está afim de ficar ali, descansando no tempo que sobra, assistindo TV, que é um hobby, ou poderia ser outra coisa, e está muito bom, e ele está feliz assim. Eu acho que o autor é muito intrometido. Eu acho que ele está invadindo, né, a maneira de pensar de cada um. Se o cara quer trabalhar e depois gastar o tempo que sobrou fazendo o que ele quer, problema dele, né? Ele ninguém, nem todo mundo é obrigado a estar querendo melhorar de vida ou ser mais legal, ou ser mais inteligente, ou ser mais saudável o tempo todo, né? Viu aí, o Deus e o diabo, né? Na primeira abordagem, eu fui lá a favor do autor, complementei, até falei, né? Conheço casos, né? Mas já no segundo, não, fui lá e discordei do autor, né? Falei, não, esse autor não está com nada. É um progressista frustrado, né? Que acha que todo mundo tem que ficar se superando 24 horas por dia, né? Então, é isso que você vai fazer essa semana. Você vai pegar o teu livro, você vai continuar de onde você parou, só que aí você vai pegar o parágrafo e vai fazer essa manifestação em voz alta. Você pega outro, lê, pega outro, explica, vai, lê outro, explica. Ficou claro? Ficou claro. Ficou sim, é Então, totalmente diferente. na semana que vem, nós vamos fazer outro teste. Você vai ficar impressionado, porque vai aumentar a velocidade. Aí você vai pensar assim, quer dizer, eu pensava também, né? Como é que ele só treinou compreensão e aumentou a velocidade também? Por quê? Porque você vai estar mais segura,
Ou seja, você vai ler e vai ter uma consciência de que vai lembrar melhor. E isso vai deixar você soltar o freio. Já ouviu falar de roda presa? Roda presa é aquela pessoa que está ali, o trânsito está fluindo, e ele, ao invés de estar, né, andando na velocidade da via, ele está freando, está atrapalhando o motorista. Não flui, né? Ele está, né, atrapalhando o fluxo, né? Então, quando você entende o que você lê, você deixa fluir mais, ou seja, você ganha velocidade. E aí, é claro, além dessas ferramentas, na semana que vem, eu vou te passar uma ferramenta de velocidade, certo? Certo. Prof, Tá. eu fiquei ainda um pouco eu preciso do link do aplicativo que parece que tem o desconto, né? O desconto ainda está É acontecendo. verdade.